Fatore 20x² menos 10xy². Fatorar significa transformar em produto, transformar em multiplicação. Então, ele basicamente quer que nós peguemos esse binômio e transformemos ele em uma multiplicação. E a forma mais fácil de fazer isso é fatorar, expandir ao máximo os dois termos que formam esse binômio. Daí nós encontramos os fatores comuns nesses dois termos e daí nós colocamos esses fatores comuns em evidência ou desdistribuímos os fatores comuns. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Então vamos reescrever esse binômio aqui. Eu vou expandir ele ao máximo. 20x² eu vou escrever como 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Então, vou escrever como 2 vezes 2 vezes 5. X² é x vezes x, y. E agora eu tenho menos 10xy². Isso é menos 10 é 2 vezes 5, vezes x, vezes y², que é y vezes y. Agora, o que nós temos de fator comum aqui? Bom, nós temos um 2, que é comum aos dois termos. Nós temos um 5, que também é um fator comum, está nos dois. Nós também temos um x, que está nos dois termos. E também temos um y, que está nos dois termos. Aqui nós temos um x, mas esse x não está nos dois termos. E aqui nós temos um y, mas esse y não faz parte dos dois termos. Então, não são fatores comuns. Agora, o que nós vamos fazer é reescrever essa expressão. Nós vamos colocar em evidência esses fatores comuns. Nós vamos desdistribuir esses fatores comuns. Então, se eu fosse escrever essa expressão assim, 2 vezes 5 vezes x vezes y, esses são nossos fatores comuns, eu vou multiplicar agora. Bom, mas eu vou multiplicar pelo quê? Bom, o que é que sobrou aqui? Aqui no 2 vezes 2 vezes 5 vezes x vezes y, eu tirei o 2, o 5, o x e o y. Então, tudo que sobrou foi um 2x. 2x. E aqui no 2 vezes 5 vezes x vezes y, eu tirei tudo isso aqui e sobrou apenas o y. E observe que se eu distribuir de volta esse 2 vezes 5 vezes x vezes y dentro do parênteses, eu vou obter exatamente essa expressão anterior. Se eu multiplicar 2 vezes 5 vezes x vezes y por 2 vezes x, eu vou obter exatamente isso aqui. E se eu multiplicar 2 vezes 5 vezes x vezes y por menos y, eu vou obter exatamente isso aqui. Então, essas duas expressões são equivalentes. É claro que agora nós podemos simplificar um pouco. 2 vezes 5 é 10, x vezes y, tudo isso vezes 2x menos y. E, novamente, se você distribuir isso dentro do parênteses, você vai obter exatamente essa expressão inicial ou também essa expressão aqui embaixo. Claro que na prática você não vai fazer assim tão passo a passo. Em breve você vai estar fazendo isso de cabeça. Você simplesmente pode ver quais são os fatores comuns que eu tenho aqui. Bom, eu tenho um 10 que multiplica 20 e 10. Eu tenho x que multiplica x e x². Tenho um y que multiplica y e y². Então, o meu fator comum vai ser 10xy. E então eu posso fatorar, eu posso colocar em evidência esse fator comum. Então, outra forma de fazer seria escrever essa expressão assim. 10xy vezes 20x² y dividido por 10xy menos 10xy² dividido por 10xy. E, obviamente, essas duas expressões são exatamente a mesma coisa, porque se eu distribuir esse 10xy dentro do parênteses, ele vai cancelar esses dois denominadores e nós vamos ter exatamente a expressão anterior. Só que a diferença agora é que nós podemos simplificar isso um pouco. Nós podemos escrever assim.
10xy vezes 20 dividido por 10 é 2, x ao quadrado dividido por x é x, y dividido por y é simplesmente 1, então nós ficamos só com 2x, menos 10 dividido por 10 é 1, x dividido por x é 1, y ao quadrado dividido por y é y. Então, nós ficamos com 10xy vezes 2x menos y. Então, outro método de fatorar seria colocar o fator comum em evidência e daí dividir cada um dos termos por esse fator comum. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. Vou trazer esse aqui um pouco mais para baixo. Vamos fatorar, esse aqui é mais fácil. 2x mais 4y menos 6z. Eu espero que você consiga ver quais são os fatores comuns de cabeça, mas vamos reescrever isso aqui. 2x é 2 vezes x, 4y é 2 vezes 2 vezes y, e menos 6z é menos 2 vezes 3 vezes z. Então, o que é que nós temos de fator comum aqui? Na verdade, nós só temos um 2 de fator comum, né? Nós só temos um 2. O x só está em um dos termos, o y só está em um dos termos, o 3 e o z também só fazem parte de um dos termos, e esse 2 aqui não está no 2x. Então, o único fator comum que nós temos é o 2, então nós vamos colocar ele em evidência, nós vamos multiplicar por aquilo que sobrou. Aqui do 2x eu eliminei o 2, sobra apenas um x. Aqui do 2 vezes 2 vezes y, eu eliminei esse 2, sobra apenas 2y. E aqui do menos 2 vezes 3 vezes z, eu eliminei esse 2, sobra apenas menos 3z. E é sempre bom conferir. Se você multiplicar esse 2 de volta dentro do parênteses, você vai obter exatamente essa expressão original. Vai ficar 2x mais 4y menos 6z. E agora o último exemplo. Estou ocupando mais espaço do que o esperado. Vou trazer aqui para baixo. Então, eu tenho 7a ao cubo b ao quadrado menos 5a ao quadrado b ao quadrado mais 2ab na quinta potência. Então, para fatorar isso aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos expandir isso ao máximo. 7a ao cubo b ao quadrado eu posso escrever como 7 vezes a vezes a vezes a, e b ao quadrado é b vezes b. Agora, menos 5 ao quadrado b na quarta, eu posso escrever como menos 5 vezes a vezes b vezes b vezes b vezes b. E 2ab na quinta eu posso escrever como 2 vezes a vezes b vezes b vezes b vezes b vezes b. O b ali 5 vezes. Agora vamos ver o que nós temos de fator comum. Bom, nós temos aqui um a de fator comum, um a de fator comum. Esses outros a's aqui não fazem parte desse último termo, então nós não temos outro a como fator comum. Mas nós temos esse b como fator comum. Nós temos esse outro b como fator comum. Agora, vamos colocar esse fator comum em evidência. Vamos desdistribuir ele. Então, nós vamos ficar com a vezes b vezes. O que vai sobrar agora? Aqui do 7 vezes a vezes a vezes a vezes b, eu eliminei esse a, esse b e esse b. Então, vai sobrar 7 vezes a vezes a. Aqui desse termo, eu eliminei o a, o b e o b, então vai sobrar 5 vezes a vezes b vezes b. E aqui desse termo, eu eliminei o a, o b e o b. Então, vai sobrar 2 vezes b vezes b vezes b. E agora, nós podemos simplificar isso aqui. B vezes b é b ao quadrado, então nós ficamos com ab ao quadrado vezes
7 vezes A é 7A ao quadrado. B vezes B é B ao quadrado, então nós ficamos com menos 5AB ao quadrado. 2 vezes B vezes B vezes B é 2B ao cubo. Então, nós conseguimos fatorar nesse caso é um trinômio, né? Tem 3 termos. E se você quiser conferir, basta multiplicar esse AB ao quadrado em cada um dos termos e você vai ver que nós vamos ter a expressão original. Mas como eu falei, com o tempo você vai fazer de cabeça, né? Você já vai ver, o A cabe em todos esses termos aqui. Eu tenho também o B ao quadrado, que cabe no 7A ao cubo B ao quadrado, cabe também aqui nesse B na quarta, cabe nesse B na quinta, e nós não temos nenhum dos coeficientes aqui como fator comum. Então, o meu fator comum vai ser AB ao quadrado. E daí, como eu falei, é só colocar o fator comum em evidência e daí dividir cada um dos termos por esse fator comum. Mas enfim, era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.